Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra da segunda-feira. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos, mais uma segunda-feira. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021, haja dois. E nós vamos, com muita alegria, saudando os amigos. Olá, Pedro, olá, Márcia, olá, Regina, Marli e Pereira, ou Pereira. Cirlei, seja bem-vinda, Cirlei. Muita alegria estarmos aqui juntos. Maria Aparecida, confeitos. Cristiane, que bom, Cristiane, estarmos aqui juntos. Um beijo aí nessas crianças maravilhosas. E para a preparação da nossa noite de hoje, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri aqui numa página que se intitula Aos discípulos. Aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. E o benfeitor Emmanuel comenta a vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Repetindo, nós vamos aprendendo, as comunidades religiosas nos ensinam que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Queridos amigos, gratos somos por mais uma oportunidade de nos reunirmos em nome do Cristo. E em nome do Cristo nós damos início a mais esse encontro das segundas-feiras. Com gratidão à equipe espiritual da nossa Casa Espírita, estando à frente Dr. Bezerra de Menezes e toda essa falange de luz, unidos com esse mesmo sentimento, nós vamos iniciando, dizendo: sê conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado. Que assim seja. Aproveitando também, mandando um abraço para a Cida, para a Letícia, para o Guaraci, todos esses queridos amigos que estão aqui conosco, amigos do mundo físico e do mundo espiritual. Nessa noite, nós trouxemos um tema que se intitula A Rosa tem Espinhos. Olá, Sueli, boa noite. A rosa tem espinhos, todos nós sabemos disso. Mas qual é o objetivo ao trazermos essa reflexão? Nós vamos relatar um pequeno episódio para podermos dar início à nossa meditação. Um certo homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente. E antes que ela desabrochasse, ele a examinou. Ele viu que o botão, que em breve desabrocharia, mas notou espinhos sobre o talo e pensou: como pode uma bela rosa de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Ele se impacta com aquela observação. Como pode uma bela flor vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados?
E o que acontece? Entristecido por esse pensamento, aquele homem se recusou a regar a rosa. E, logicamente, o que acontece? Ele parando de regar a rosa, antes que a rosa estivesse pronta para desabrochar, ela morreu. Antes que a rosa estivesse pronta para desabrochar, a rosa pereceu. Queridos amigos que nos acompanham, nesse pleno momento de transição planetária, quando tantos de nós pensamos se é o momento dessa mudança realmente, o que se acontece nesse planeta, pandemias, ainda temos guerras, temos violências, e como falando de transição planetária, e muitos países, em pleno século XXI que nos encontramos, passado mais de 2000 anos da presença do Cristo entre nós, muitos países ainda se arvoram no direito de tirarem a vida daqueles que não estão adaptados ou não se encaixam nos padrões da sociedade e são julgados indesejáveis para o convívio social. Em Portugal, a abolição da pena de morte, abolição, não existe mais pena de morte, foi regulamentada essa lei na lei constitucional após a reforma penal de 1867. 1867, no século XIX. E esse momento, essa lei, foi um divisor de água entre o respeito à vida e o de tirar a vida. Na ocasião, houve um pronunciamento quando foi dito o seguinte: está, pois, a pena de morte abolida nesse nobre Portugal, pequeno povo que tem uma grande história. Felicito a vossa nação. Portugal dá o exemplo à Europa. Desfrutai de antemão essa imensa glória. A Europa continua, imitará Portugal. Morte a morte, guerra a guerra, viva a vida, ódio ao ódio, a liberdade. É uma cidade imensa, do qual todos somos concidadãos. Uma mensagem homenageando aquele momento tão importante que foi a abolição da pena de morte naquele país europeu, em Portugal. Portugal foi praticamente o primeiro país da Europa e do mundo a abolir a pena capital, a abolir a pena de morte, sendo o primeiro Estado do mundo a prever a abolição da pena de morte, como nós dissemos, nessa lei constitucional, quando aconteceu a reforma penal de 1867. Lendo um texto de Anselmo Borges, no Diário de Notícias, ele comenta a respeito desse fato acontecido, mas já agora 150 anos depois, 150 anos da abolição dessa pena de morte. Em 2017, celebrou-se os 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal. E ele vai fazendo uma contextualização, o Anselmo Borges, dizendo o seguinte: o que diz a Bíblia
sobre a pena de morte. Há o mandamento, não matarás, com o sentido de não assassinarás. Mas no Antigo Testamento estavam sujeitos à pena de morte não apenas o assassinato. Lá no Antigo Testamento, não somente a pena de morte é pelo crime de assassinato. Alguém matou o outro, seria também condenado à morte. Mas não. Muitos outros delitos também eram punidos com a pena de morte. A idolatria, a blasfêmia, a violação do sábado, o homicídio e vários atos do domínio sexual. Por exemplo, o adultério, o incesto, a homossexualidade eram punidos com a pena de morte no Antigo Testamento. Mas, em Gênesis, a gente diz, para toda regra sempre há uma exceção. Em Gênesis, o primeiro livro que vem através de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, a Gênese mosaica, no capítulo 4, no versículos 1 a 15, vem nos dizendo, lá no Antigo Testamento, também se pode ver o quê? Que a justiça de Deus é diferente da dos homens. E, por exemplo, Caim que matou o irmão, Caim matou Abel, mas ele vai para o exílio e é marcado para que ninguém o mate. Deus não pune Caim com a pena de morte. Ele afasta Caim daquele meio e ele é exilado e é marcado para que ninguém tirasse a vida de Caim. Quem desejar ler esse texto completo, recorra a Gênesis, capítulo 4, e vocês vão ver todo o relato que antecedeu a morte de Abel e a expulsão de Caim do dito paraíso. Mas e no Novo Testamento? Será que no Novo Testamento também existia a pena de morte para esses diversos delitos ou considerados delitos? Pelo contrário, no Novo Testamento não há afirmações que refiram de modo claro, unívoco e contundente a pena de morte. Sabemos, sim, que houve pessoas que foram condenadas à morte, como o nosso próprio Cristo, próprio Jesus, foi condenado à pena de morte. Mas no Novo Testamento não existia um ensinamento como do Novo Testamento que se deveria utilizar a pena de morte para delitos que pudessem ser cometidos ou considerados delitos. Então, o que realmente verificamos no no Novo Testamento é um salto qualitativo em relação ao Antigo Testamento. Porque nós também temos que compreender o seguinte: os 10 mandamentos foram inspirados por Deus. Ali há uma inspiração divina. Mas muito do que ali está contido foi Moisés que trouxe de uma forma dura, muito inflexível, com o objetivo de segurar aquele povo. Imagine, Moisés consegue tirar aquele povo do Egito, eram milhares de pessoas, transporta eles pelo deserto durante 40 anos, ele tinha um pulso de ferro, Moisés. Mas, logicamente, que ele dizia o quê? Que era Deus que havia determinado aquelas punições, mas eram as leis humanas e não as leis divinas que ali estavam sendo praticadas. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, tem um episódio que é conhecido de todos, o caso da mulher adúltera. Nós vemos, tanto no Evangelho de João quanto no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 1 a 12, e no Evangelho de Mateus,
no capítulo 5, versículos 3 a 16, o caso da mulher adúltera, que aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, vieram testar Jesus, querendo ver qual seria a reação de Jesus com relação àquela mulher que havia sido pega em adultério. Mas o que Jesus fala para eles? Quem entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Todos foram saindo, dos mais velhos, em primeiro lugar, porque eram os que mais tinham erros, para os mais novos. E Jesus envia aquela mulher em paz. Não a condena, a única coisa que ele diz para ela é: vá e não peques mais. Toda a pregação do sermão da montanha, o sermão do monte, as bem-aventuranças, felizes, quando Jesus nos traz esse sermão belíssimo e tão profundo, ali é o quê? É um apelo ao perdão, à renúncia, à violência. Bem-aventurados, felizes os que choram, felizes os aflitos, felizes os injustiçados. Em nenhum momento Jesus prega a violência, ao contrário. Contra a lei de Talião, que era uma lei que também estava lá no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 24, versículo 20, vem dizendo: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Lá em Levítico estava olho por olho, dente por dente. Quando chega no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 5, versículos 38 a 42, Jesus diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas aí Jesus ensina o quê? Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. Nós temos que compreender que Jesus fala de uma forma simbólica. Ele não está dizendo para que nós fiquemos numa condição de sermos agredidos fisicamente, mas é uma maneira de refletirmos para sabermos, mesmo se sofrermos uma injúria, uma difamação, uma calúnia, não devemos revidar. Ao contrário, ainda em Mateus, no capítulo 5, Jesus diz mais uma vez: ouvistes o que foi dito, deves amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. No Novo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento, era ensinado isso: ame o seu amigo e odeie ao seu inimigo. Eram os ensinos no Antigo Testamento. E aí Jesus diz: ouvistes o que foi dito, deves amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. E nós sabemos que a proposta de Jesus é uma proposta desafiadora. Não é fácil. É muito fácil amarmos aqueles que nos agradam, que fazem parte dos nossos vínculos afetivos, mas aqueles que nos prejudicam, amar o nosso inimigo, mas é o que Jesus vem nos ensinando. Mas, uma vez ainda, o evangelista Mateus traz agora para nós, do capítulo 7 de Mateus, versículos 1 e 2. Aproveitando para saudar os amigos que estão chegando, sintam-se acolhidos, é uma alegria muito grande estarmos aqui junto com vocês. Mas lá em Mateus ele vem nos trazendo também outra fala de Jesus, quando Jesus assim se pronuncia: não julgueis, para não serdes julgados,
Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e a medida com que medirdes, será que servirá para vós. Mas nós gostamos de julgar. Nós gostamos de ser juízes e promotores. Geralmente, nunca somos o advogado de defesa. Somos o advogado de defesa quando é no nosso próprio interesse. Mas, em geral, a gente gosta muito de apontar as faltas alheias. Mas Jesus nos ensina: não julgueis para não serdes julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e a medida com que medirdes, será a que servirá para vós. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 34, é aquela passagem dolorosa, porque é quando Jesus já se encontra no Calvário. Havia sido traído, havia sido preso, e ali, naquele momento supremo da cruz, o que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele momento, ele ainda se preocupa com aqueles irmãos ali de humanidade, equivocados, que o levaram ao martírio. E ele pede a Deus que não se abale, porque nós somos ainda crianças espirituais. Nós ainda não sabemos os caminhos que devemos trilhar. Muitas das vezes buscamos os caminhos equivocados. Mas Jesus, com amor, que fazia parte da sua vida, ele não se abala, ao contrário, ele pede o perdão para as nossas faltas. Mas, com exceção da igreja primitiva, continua o articulista dizendo, ao longo dos tempos, com exceção da igreja primitiva, que foi o quê? A igreja do início do cristianismo. Ao longo dos tempos, a maioria dos teólogos não só não se opôs, como foi favorável à pena de morte. O que ele está dizendo aqui? O Góes, ele diz que, com exceção da igreja dos primeiros tempos, os teólogos, em geral, eram favoráveis à pena de morte. E até hoje, infelizmente, até a atualidade, muitos ainda continuam defendendo a pena de morte. Dentro dos meios religiosos que nós estamos falando, muitos ainda defendem a pena de morte, porque não conseguem compreender que o espírito é imortal, não conseguem compreender que não adianta tirar a vida do espírito, como que, tirando a vida do espírito, ele fosse cessar de, se for o caso, continuar no erro, porque o que perece é o corpo, mas o espírito continua. Recentemente, felizmente, a posição da igreja dominante, a igreja católica, começou a mudar. Em 1995, João Paulo II escreveu: há também a questão da pena de morte, em relação à qual, tanto na igreja como na sociedade civil, se observa uma tendência crescente a reclamar, a exigir, dizia o Papa, um uso muito limitado e, sobretudo, a total abolição da pena de morte. Em 1995, o Papa se pronuncia pela necessidade da abolição da pena de morte. E a razão
diz ele, é uma consciência maior do respeito pela dignidade humana que corresponde ao plano de Deus. Nós sabemos, Deus é que nos dá a vida e Ele, somente Ele, é que sabe o momento que nós devemos retornar. O Papa Bento XVI, na mensagem enviada ao Terceiro Congresso Mundial, ele também se pronuncia com relação à pena de morte, dizendo: a pena de morte não só representa um ataque à vida, mas também um ataque à dignidade humana. E há muita hipocrisia. A gente vê que tem países que dizem: a pena de morte, mas o preso não vai sofrer porque vai ser através de uma injeção. Mas não tirou a vida? É uma hipocrisia isso. Mas continua ele dizendo: a pena de morte é um ataque claro contra a inviolabilidade da vida humana e, para os cristãos, uma violação da doutrina bíblica do perdão. Jesus não falou lá atrás, nos ensinando a perdoar, nos ensinando a amar, pedindo a Deus: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem? E agora, mais recentemente, o Papa Francisco, em 2018, ele reafirma, dizendo: a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa e empenha-se com determinação a favor da sua abolição em todo o mundo. Então, o Papa Francisco, em 2018, se empenha também com esse tema: abolir em todo o mundo a pena de morte. A dignidade é inerente à pessoa humana e não se perde nunca, nem sequer depois de ter cometido os mais graves crimes. Mas, queridos amigos, a nossa reflexão dessa noite é uma reflexão talvez até um pouco densa, pesada, mas que é importante nós refletirmos, porque quando Moisés nos traz os seus 5 livros que estão lá no Antigo Testamento, chamada Torá, o Pentateuco mosaico, isso já data de mais de 3.500 anos atrás. Atualmente, passado 3.500 anos, se nós estamos entrando num planeta de regeneração, é necessário pensarmos sobre isso. É necessário sermos aqueles que vão se empenhar para que esse tipo de situação seja abolido do nosso planeta. Nós estamos falando, referindo-se à pena de morte, mas qualquer forma de tirar a vida. Qualquer forma de tirar a vida. Provavelmente nós comentaremos em outra oportunidade, mas podemos já, de antemão, falar: o aborto, a eutanásia, o suicídio acompanhado, agora me fugiu a palavra, se depois eu lembrar a palavra correta, mas a pessoa quer se suicidar e ela tem o acompanhamento para aquele ato. E são atos que acontecem em mundos aqui, ou melhor, como se diz, em países ditos civilizados. Países ditos civilizados. Então, é muito importante que nós reflitamos sobre esses temas, porque o compromisso
espiritual, ele recai sobre toda a humanidade. Não pense que somente aquele que cometeu o ato é que é o responsável. Não. Todos são responsáveis. Nosso amigo aqui, Vicente, falou eutanásia. Tem a eutanásia, tem o suicídio assistido, o aborto. Tudo isso tem que ser visto de uma maneira que a gente possa lutar contra. Há atualmente no mundo 57 países que ainda aplicam a pena de morte. Mas 57 países. E como eu disse, entre eles países considerados países de primeiro mundo. Mas e o Espiritismo? O Espiritismo, o que diz sobre isso? Allan Kardec, nós sabemos, nós sempre falamos sobre isso. Em O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou sobre tudo. Sobre relacionamento, sobre tudo Kardec perguntou. E ele não poderia deixar de perguntar sobre a pena de morte. Na questão 760 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Kardec, nós sabemos que a primeira edição de O Livro dos Espíritos foi 18 de abril de 1857, há mais de 150 anos atrás. E naquela época, muitos países tinham a pena de morte. Ainda temos 57 países, mas naquele período, muitos ainda tinham. Era uma prática costumeira. E ele pergunta, a pena de morte desaparecerá da legislação humana? Ela vai deixar de fazer parte dos códigos humanos? E os benfeitores dizem, respondem a Kardec, a pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. A abolição da pena capital, a abolição da pena de morte, será um passo a mais para o progresso da humanidade. E eles continuam dizendo, quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Mas eles concluem, falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Eles falaram isso em torno de 1860. Então, já se passaram mais de 150 anos. Felizmente, muitos países já aboliram a pena de morte, mas ainda temos 57 países que faz parte das suas leis, dos seus códigos, esse crime. Chico Xavier, ele foi entrevistado e fizeram a ele a seguinte pergunta. Fizeram uma pergunta ao Francisco Cândido Xavier. De vez em quando, aparece alguém que, em virtude de algum problema social mais grave, a violência, por exemplo, pede a pena de morte. O senhor concorda? Foi a pergunta que fizeram ao Chico. Olha a resposta do Chico. Pena que eu não sei que ano que ele respondeu isso. Mas é uma resposta atual. Ele diz, a pena deveria ser de educação. Educação.
A pessoa deveria ser condenada. Olha o que o Chico responde. A pessoa deveria ser condenada, mas é a ler livros, a se educar, a se internar em colégios, ainda que seja, vamos dizer, por ordem policial. Mas que as nossas casas punitivas, hoje chamadas de casas de reeducação, sejam escolas de trabalho e instrução. Isto porque toda criatura está sentenciada à morte pelas leis de Deus, porque a morte tem o seu curso natural. O diz, às vezes há situações que aquela pessoa ela precisa ser separada da sociedade. Precisa, porque pessoas que às vezes têm problemas gravíssimos mentais, que se ele ficar em liberdade, ele pode sair praticando atos muito graves, inclusive tirando a vida de outras pessoas. Então, às vezes é necessário que ele fique num determinado ambiente, mas para ser educado. É isso que o Chico coloca. E ele diz, todos nós vamos desencarnar um dia, vamos morrer. Isso faz parte das leis de Deus, faz parte do curso natural. Toda criatura está sentenciada à morte. O Chico foi bem objetivo. E até ele diz, por isso, acho que a pena de morte é desumana, porque ao invés de estabelecê-la, devíamos coletivamente criar organismos que incentivassem. Aí o que ele diz? Ao invés de condenar a pena de morte, vamos unir-nos em sociedade, criar, incentivar a cultura, a responsabilidade de viver, o amor ao trabalho. E ele complementa dizendo, o problema da periculosidade da criatura, aquela pessoa que às vezes pode colocar o outro em risco, esse problema da periculosidade, quando ela é exagerada, esse problema deve ser corrigido com educação. E isso há de ser no futuro. Porém, vai complementando ele, porque nós não podemos corrigir um crime com outro. Um crime individual, olha o que o Chico nos diz. Cometer um crime, corrigir um crime com outro. Um crime individual com um crime coletivo. Porque aí toda a coletividade ela é responsável. Essa passagem se encontra no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, editado pela União Espírita Mineira. A doutrina espírita, queridos amigos, ela é clara quanto à necessidade de nos desapegarmos da barbárie e buscarmos soluções crísticas para as diversas situações problemáticas que nos encontramos em momento de transição. Nesse momento, nós temos que pensar assim, e se fosse Jesus? Como que ele agiria? E se fosse Jesus, qual seria a reação dele? Ter esperança no progresso espiritual, com a certeza de que amanhã tudo será melhor do que hoje. É importante termos esperança, termos fé, acreditarmos que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Imaginarmos já o nosso planeta regenerado. Já imaginarmos o nosso planeta já dando esse passo a mais, saindo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas lembrando a história inicial, um certo homem plantou uma rosa.
e passou a regá-la constantemente. E antes que ela desabrochasse, ele a examinou. Ele viu o botão, que em breve desabrocharia, mas notou espinhos sobre o talo e pensou: como pode uma bela flor vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por este pensamento, ele se recusou a regar a rosa, e antes que estivesse pronta para desabrochar, ela, a rosa, morreu. A rosa pereceu. Assim é com muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa. As qualidades dadas por Deus e plantadas em nós, crescendo em meio aos espinhos de nossas faltas. Estamos aqui, cada um de nós, nesse processo de caminhada evolutiva. Muitos de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, apenas os defeitos. Ah, eu não valho nada. Ah, eu sou um pecador. Tudo que eu faço é errado. Nós nos desesperamos, achando que nada de bom pode vir de nosso interior. Esquecemos que somos centelhas divinas. Esquecemos que somos criados por Deus. Nós nos recusamos a regar o bem dentro de nós. E o que acontece? Consequentemente, esse bem acaba morrendo. Nós nunca percebemos o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesmas. E aí o que acontece? Nós, se já conseguimos ver o potencial do outro, nós devemos mostrar ao outro. Você pode, você consegue, você também, como nós falamos ontem, na preleção, ontem, domingo de manhã, nós falamos, brilha a vossa luz. Falamos para o Centro Espírita Vovô Nestor, aqui de Campinas. Quem desejar assistir, entre depois no Facebook do Centro Espírita Vovô Nestor. Brilha a vossa luz. Então é necessário que a gente tenha essa lembrança que somos centelhas divinas, que temos essa luz dentro de nós. E às vezes é necessário que o outro nos mostre isso. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou compartilhar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro de outras pessoas. Esta é a característica do amor. Olhar uma pessoa e conhecer suas verdadeiras faltas. Aceitar aquela pessoa em sua vida, enquanto reconhece a beleza em sua alma e ajudá-la a perceber que ela pode superar as suas aparentes imperfeições. Se nós mostrarmos a essas pessoas a rosa, elas superarão seus próprios espinhos. Só assim elas poderão desabrochar muitas e muitas vezes. Queridos amigos, muito obrigada a todos, muita paz, que Jesus esteja sempre presente no coração de cada um de vocês. E até a próxima semana.